Olá, pessoas. Então, estamos quase terminando. Estamos nos 56. Faltam só mais 30. Mas sim, a parte maior já passou. A parte que mais cai, inclusive, já passou há muito tempo. Que é aquela parte de até artigo 7º, acredito eu. E essa parte de impedimentos, incompatibilidades e infrações e desexetos, entendeu? O resto a gente está estudando por quê? Porque a gente quer uma nota alta na OAB, a gente não quer ficar esperando, né? Uma questão, vixe, meu número tá ruim. A gente não quer esperar uma questão ser anulada, né? Para poder garantir a aprovação na primeira fase. Então, vamos prosseguir. Essa parte é sobre o Conselho Seccional. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional aos seus inscritos. Um estado maior vai ter mais conselheiros do que um estado como Sergipe, por exemplo, que é um estado menor, até em população como em região, né? Segundo critérios estabelecidos donde regulamento geral. Regulamento, né? Natural. São membros honorários vitalícios ou seus ex-presidentes somente com direito à voz em suas sessões. Quem viu a parte sobre o Conselho Federal já está manjando. Como eu disse, são muito similares, por isso que o outro, inclusive, acaba sendo maior, porque muita coisa copia e cola, né? Então ficou fácil. O presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com direito à voz nas sessões. Mesma coisa. Quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes da subseção têm direito à voz, logo não tem direito à voto, certo? Como eu disse, um monte de gente tem só direito à voz. Quem é que vai ter direito à voto? Ué, os conselheiros eleitos, né? Acabou. A outra galerinha vai poder participar, mas não vai votar. 5.7. O Conselho Seccional exerce e observa no respectivo território, estado ou território mesmo federal, né, ou do distrito, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal no que couber. Tá vendo como a lei foi preguiçosa? As competências aqui vocês vão ver que elas são até bem resumidinhas, viu? Mais ou menos, né? 16. Mas é bem mais resumida do que as outras, porque muita coisa já foi feita pelo Conselho. As funções atribuídas no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nessa lei, no regulamento, no código de ética e nos provimentos. Besteira, né? Compete privativamente ao Conselho Seccional. Primeiro, lembre-se que o Conselho tem personalidade jurídica, ou seja, faz sentido que seja editado regimento interno pelo Conselho Federal, por exemplo? Não, não faz. Criar as subseções e as caixas de assistência dos advogados também é uma atribuição. O que está em cima manda, o que está embaixo obedece, né? Julgar em grau de recurso as decisões decididas é ótimo. As questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados, certo? Ouviram a nota? 4. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados, beleza? Fixar a tabela de honorários. Esse daqui foi um que no meu próprio numérico eu rabisquei, porque a princípio pensei, não, a tabela deve ser nacional, né? Mas faz mais sentido ela ser estadual, porque cada estado vai ter um perfil diferente, principalmente no Brasil, né? Então, cada seccional é que estabelece. Agora, esse é ainda mais interessante. Realizar o exame da ordem. Ué, mas o exame da ordem não é de caráter nacional? Sim, é de caráter nacional. Mas quem vai dizer a aplicação mesmo, como ele vai ser feito, é melhor, quem vai fazer vai ser a parte do Conselho Seccional, que está mais próximo, vamos dizer assim, do que o Conselho Federal, né? Decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados estagiários. Manter cadastros de seus inscritos, inclusive é um cadastro, acho que é online, inclusive por questões de segurança, né? Para que uma pessoa possa acessar, qualquer pessoa possa acessar com facilidade. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. Isso a gente viu dispositivo similar na parte do Conselho Federal. Participar da elaboração de concurso público em todas as suas esferas, nos casos previstos na Constituição e nas leis no âmbito do seu território. A gente também viu isso referente no Conselho Federal, só que aí seria no âmbito federal, não? Ou interestadual. Determinar com exclusividade
Isso a gente não tem nada lá sobre o Conselho Federal. Critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. Não faço ideia. Inclusive, tenho pouca justificativa lógica, né? Para isso ser competência da seccional e não do Conselho Federal. Mas tá aí, né? Talvez pensando em peculiaridades regionais, né? O pessoal achou interessante que cada advogado se vestisse de um jeito a depender do estado. Mas, bom, paciência. Aprovar e modificar seu orçamento anual. Isso tranquilo, né? Você tem pessoa jurídica, se ele tem personalidade jurídica, o seu orçamento também é ele mesmo que define. Definir a composição e funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. Isso daí é a ideia até de hierarquia, né? Como a gente viu, das decisões do Tribunal de Ética vai caber recurso para a seccional, e das decisões do seccional que vai caber lá para cima, ou seja, quem está subordinado diretamente é o Tribunal de Ética à seccional, né? Ao Conselho Seccional. 14. Eleger as listas constitucionalmente previstas. Aqui a gente também já viu na parte do Conselho Federal, só que notem, aqui é no âmbito de sua competência, ali era no âmbito federal, né? Intervir nas subseções e nas caixas de assistente do advogado. Isso a gente viu similar, que no caso o Conselho Federal poderia intervir na subseção, no Conselho Seccional. O Conselho Seccional, naturalmente, vai poder intervir nas subseções e nas caixas dos advogados. Por isso que eu disse que ela não está exatamente embaixo, entendeu? É uma coisa meio duvidosa, a gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive. Desempenhar outras atribuições previstas, um rol exemplificativo, isso é a praxe, né? E, por fim, a diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes ao do Conselho Federal na forma do regimento interno de onde? Do Conselho Federal. Aqui a galera, copiou tanto, mas copiou tanto que não quis nem fazer. Até tem uma justificativa que, por exemplo, se alterarem o dispositivo referente ao Conselho Federal, não precisa alterar o do Conselho Seccional, meio que se alterou por automático, né, por tabela, né? Lembrando, 5 membros, um presidente. Se tem presidente, tem vice. Se tem presidente e vice, tem secretário. Nesse caso, secretário-geral. E o secretário trabalha muito. Então, precisa de 2 secretários. O secretário-geral, adjunto. E, por fim, alguém para cuidar dos môneis, o tesoureiro. Beleza? Com isso, a gente termina por aqui. Esse foi rapidinho, porque é menos coisa. Mas também já estamos lá, terminando. Faltam só mais uns 20 e já era, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, se vocês gostaram. Indiquem para os amigos se o vídeo for bom. Indiquem para os inimigos se não for. Curtam, comente e falou, valeu!